Aleluia, pode se assentar. Aleluia. Liga para mim ali, Ingrid, a luz, ó, aqui de baixo. Aí, a outra. Aí, ok, aleluia. Os irmãos estão de pé lá atrás. Importante que você se assente. Aleluia. Aqui na frente temos cadeiras, se você precisar. Também podemos colocar mais algumas, também, sem problema nenhum. Aleluia. Ó, tem cadeiras aqui. Aleluia. Amém. Aqui, William, pode tirar aqui, pode colocar a cadeira, porque não dá para tirar aqui, tirar minha pasta. Bolsa da Dei, esqueci o nome agora da bolsa. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus seja louvado pela sua vida. Jesus, quão bom é nós podermos nos reunir e adorar aquele que vive eternamente. Aqui em Apocalipse, Jesus disse: eis que estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus vive. Nós não adoramos a um Deus, a um Jesus morto. Não, Ele é vivo, Ele vive, Ele é presente, Ele se importa com você. E hoje quero falar sobre quem você é. Isso é importante. Então, culto retrasado, nós falamos sobre falar. Então, Tiago fala que não é bom que seja assim, porque da mesma fonte, vou pegar o versículo inteiro, ele diz: pode uma fonte jorrar água doce, água amarga? Ele disse: não é conveniente que seja assim, porque com a mesma língua vocês abençoam e com a mesma língua vocês amaldiçoam. Ele disse: pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Não, não pode. Mas nós precisamos saber que nós temos duas fontes dentro de nós. Nós temos uma fonte do Espírito que jorra água doce, água da vida, e nós temos uma fonte que é da nossa alma. Essa alma normalmente ela lança uma água amarga, porque é onde ficam os nossos sentimentos, e muitas vezes nós vivemos por eles. A palavra fala que nós não devemos viver pelos nossos sentimentos, mas devemos viver por fé. O justo viverá pela fé. Tem alguém justo aí, amém? Então nós somos aqueles que vivemos pela fé. Não vivemos por aquilo que vemos, nem por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos. Bom, culto passado eu preguei sobre você não é comum, você é sobrenatural. Você não é uma pessoa comum, você é alguém sobrenatural. E hoje eu quero falar com você sobre o novo homem, sobre a sua identidade. Nós precisamos ter uma identidade, você tem uma identidade. Então, ela é inegociável, a sua identidade. Você não consegue mudar isso. Então, imagina quando você nasce, cresce, enfim, aí você vai lá e faz o RG, Registro Geral. Hoje, aqueles que fazem o registro geral ou que estão atualizando, eles estão tendo o mesmo número do CPF. Mas o registro geral, ele contém a sua foto, que é o RG, a sua identidade, e ela é imutável. E sempre que você precisa ir a algum lugar que precisa de uma identificação, principalmente que seja com foto, você leva ela. Algumas pessoas levam a carteira de motorista, CNH, mas é a mesma coisa. Então, lá tem uma identidade. E ela não pode ser mudada. Tem a sua foto, tem o registro, ela é sua. E aí, dessa maneira, você pode embarcar em voos, pode mudar de estado, pode mudar de país, por causa que você tem uma identidade. E ela é imutável. E eu quero dizer para você que em Cristo Jesus você também tem uma identidade. E é importante você sabê-la e estar firmado nela, absolutamente. Por quê? Porque o mundo vive uma crise de identidade. Mas nós não podemos viver essa crise de identidade. Então, na verdade, quando você acompanha o mundo não sabe muitas vezes para onde vai, o que são. Uma hora são uma coisa, outra hora são outra. Isso é uma crise de identidade. Mas eu e você, nós não devemos e não podemos passar por isso. Por quê? Porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus e ela é imutável. Amém?
E você precisa saber dela, estar firmado nela, andar nela, crer e manifestar essa nova identidade que há em você. Então, às vezes, talvez você possa olhar para a sua situação ou para o seu comportamento ou de uma maneira natural e você ver, mas não está condizendo com aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Mas esse é o momento que você não julga a sua posição e nem a sua identidade, mas sim o seu comportamento. Então, o seu comportamento ele é mudado e alterado através da sua crença. Quando você crê corretamente, afeta o seu comportamento. E por isso que hoje eu quero mostrar para você que você tem uma identidade, para que você ande também por essa identidade, porque ela é fundamental para a sua vida cristã. Então, nós lemos semana passada, aqui, e eu vou iniciar com esse versículo, por mais que eu cite ele depois novamente, João capítulo 3, verso 6, quando Nicodemos está conversando com Jesus, e Jesus diz, aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então presta atenção, quem creu em Jesus nasceu de novo, e aquele que nasceu de novo por crer em Jesus agora é um ser espiritual. Essa é a sua identidade. Você precisa crer nessa verdade. Você crê nessa verdade, irmão? Então, talvez você olhe, ela não se manifeste como você gostaria. Mas a partir de hoje, tudo isso vai mudar, amém? Você vai ter uma metanoia. Uma metanoia é uma mudança de mente. Você pensava de uma maneira, mas hoje pensará diferente. E isso vai afetar, a sua crença vai afetar o seu comportamento, amém? Então, Romanos, hoje nós não vamos ter projeção, então, espero que você tenha trazido a sua Bíblia. Amém. Eu acho que nós vamos parar de projetar e você vai começar a trazer a sua Bíblia. Amém? Por quê? Porque você precisa saber que na sua Bíblia tem Amós. Você sabe que tem Amós lá? Você sabe que tem Joel? Sabe que tem Abacuque? Aleluia, que bom que você sabe. Você sabe achar também? Aleluia, vamos praticar então. A partir de semana que vem, traga a sua Bíblia, não online. Traga ela em papel. Você tem ela em papel, irmãos? Meu Deus, eu não sei se eu devo perguntar quem tem ou quem não tem. Eu agora fico em dúvida. Mas, irmão, você que tem uma Bíblia de papel, traga ela. Amém? Domingo que vem eu vou trazer a minha e vou pregar com ela. Amém? E você traga a sua. Amém? Aleluia. Se você não trouxer a sua Bíblia, eu vou achar que você esqueceu ela em casa. Amém? Amém. Romanos 8, 9 diz o seguinte: se porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então presta atenção nessa afirmação que Paulo está fazendo para a igreja, aos romanos, né? E para mim e para você. Ele está dizendo, vós porém não estáis mais na carne. Você não está mais. Então eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas é porque eu sou carne, é porque eu sou carne, é porque eu sou carne. Quanto mais você afirmar que você é carne, mais carnal será. Porque culto retrasado eu preguei sobre isso. Você vai ser aquilo e vai ter aquilo que você fala. Então se você fica dizendo que você é carnal, carnal você será cada dia mais. Então, veja bem, você precisa cuidar daquilo que você fala. Você precisa falar de acordo com a palavra. E a palavra está dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, porque nós cremos em Jesus e Ele habita em nós, nós não estamos mais na carne, mas estamos no Espírito. Amém? Então, diga comigo assim, eu não estou mais na carne, mas eu estou no Espírito. Aleluia, amém? Jesus te libertou, você é livre, você não é mais quem você era, você nasceu de novo, esse é o novo nascimento. Quando você creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você nasceu de novo. O velho homem não tem mais domínio sobre você, você é livre, Jesus te libertou. Você crê nessa verdade? Então olha o que a palavra nos fala em Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então diga comigo assim: eu sou livre. Eu sou livre. Diga aí, eu sou livre. Diga mais forte: eu sou livre. Você crê nessa verdade? Mas você precisa entender que essa liberdade é para você não viver de novo escravizado. Veja bem que ele está dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não para você viver escravizado novamente, debaixo de um jugo de escravidão. A lei te escraviza, o pecado te escraviza, o mundo te escraviza, o teu velho homem te escraviza, mas agora você é livre em Cristo Jesus, porque você é um ser espiritual. Então foi para essa verdade. Então, às vezes as pessoas dizem: eu sou livre. É verdade, você é livre, mas não se submeta de novo ao jugo do pecado e nem da escravidão. Viva a sua vida livre em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. É quando você vive a sua vida para Cristo. Então, quando Paulo ele faz essa afirmação em Gálatas, ele está dizendo: Jesus te libertou. Você é livre. Não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Viva a sua vida livre. Como que você vive a sua vida livre? No Espírito. Não na carne, mas no Espírito. Antes você era escravizado, mas agora você foi liberto. Viva a sua vida livre. Sabendo como? Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, mas como livres. Então, veja bem, o seu velho homem foi crucificado. Por isso que Paulo ele afirma em Gálatas capítulo 2, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então essa afirmação você pode fazer também. Quando você crê em Jesus, você pode dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdade que a palavra nos ensina. Então eu preciso crer que o meu velho homem, ele já está crucificado. Eu agora sou livre, porque eu vivo uma vida no Espírito. Então, esse foi o desejo do Senhor, sempre que o homem o expressasse e o representasse. Absolutamente. Então eu quero contar para você algumas coisas importantes hoje. Sobre homens justos que andaram sobre a terra. Então, primeiro homem justo, que não conheceu pecado, que nele não havia pecado, foi Adão. Adão não tinha pecado nenhum, absolutamente. Ele era completamente santo, sem pecado, ele não conheceu pecado. Nele não havia pecado nenhum. Esse foi o primeiro homem. O segundo homem, que não havia pecado nenhum, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, nele não havia pecado nenhum. Mas eu quero dizer que há outros. Você é um deles. E você não é pecado. Agora você pensa: pastor, você não me conhece. Não precisa te conhecer. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, no novo homem, não há pecado nenhum, porque você foi livre da escravidão do pecado. É porque muitas vezes você olha para você, olhando para o velho homem, mas não olhe para o velho homem, olhe para o novo, o incorruptível, aquele pelo qual você é, em Cristo Jesus. Novo homem, uma nova mulher, você é um ser espiritual, e no Espírito não há pecado nenhum, absolutamente nenhum. Você foi livre da escravidão do pecado. Você sabe que quando o pecado bater na sua porta, você pode dizer: você não me domina mais, vai embora, porque eu sou um ser espiritual, eu tenho agora a mesma natureza de Deus, eu sou filho dele, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. É assim, você precisa dizer isso. Tentação vier bater na sua porta, você pode dizer isso. Pode dizer: pode sair daqui, porque você não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu agora sou um ser espiritual. Você não tem mais domínio, você não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque agora eu sou crente. Eu creio em Jesus Cristo, eu nasci de novo. O velho homem não tem domínio, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, amém?
Então, quanto mais você medita nessa verdade, mais livre você é. É que você às vezes acha, porque ouve por aí falando, que você precisa se sentir culpado e condenado por causa do seu pecado, acusado, e você precisa ficar se remoendo e se arrependendo e pedindo perdão dia após dia por causa do seu pecado. Presta atenção, quanto mais consciente do pecado você está, mais escravizado você é. Você precisa meditar que você é perdoado, nova criatura em Cristo Jesus. Você é um ser espiritual, você crê nisso, amém? Você é livre. Então, mas não dê liberdade para viver na carne. Não dê liberdade para você viver pelas emoções. Defina viver pelo Espírito. Porque Deus criou o homem em retidão, amém? Me dá aqui o homem. Acha o homem aí para mim. Esse não. Esse também não. Achou o homem? Se enxerga lá do fundo? Bem, se não enxerga, talvez esteja na hora de fazer um teste. Entendeu? Eu provavelmente não enxergaria, por isso que preciso usar. Aqui está escrito homem. Homem. Deus fez o homem assim. Não com essa tampinha laranja, é claro. Mas sem pecado nenhum. Completamente limpo. Adão era assim. Dessa maneira. E é dessa maneira que nós devemos viver. Não devemos viver de outra maneira. Porque nós somos assim. Porém, obviamente, nós tivemos problema. Qual foi o problema de Adão? Você lembra qual foi o problema de Adão? O problema de Adão foi o pecado. Então, o pecado, na verdade, ele manchou Adão, sujou Adão. E ele separou de Deus, porque Deus ele não compactua com o pecado. Não tem como, houve separação de Deus. E quando o pecado ele entrou no homem, obviamente o homem teve problemas. Me dá aqui o pecado. O pecado ele é sujo. Você já viveu no pecado, sim ou não? Agora você vai dizer que não. Viveu no passado no pecado, sim. Por quê? Porque primeiro é o natural e não o espiritual. Todos nós nascemos de Adão. Todos nós nascemos do pecado. Todos, absolutamente todos. Nós éramos escravizados pelo pecado, escravizados pela carne. E nós não havia bem nenhum. Esse é realmente o sentido. Então, Deus, ele fez o homem perfeito. E o desejo dele era que o homem vivesse assim. Porque o homem era a sua imagem e semelhança. Mas o homem acabou pecando. E com o pecado, obviamente, o homem decidiu viver independente de Deus. Nunca se preocupou com Deus. Essa é a independência. Porque o Senhor criou Adão como uma alma vivente. Mas o desejo de Deus era que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento, da árvore da vida. Que Adão comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Mas, em vez disso, Adão, induzido por Eva, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou, por causa da desobediência. E agora, ele decidiu viver, então, sendo alma vivente. Então, eu e você, presta atenção, eu e você, antes de Jesus, nós éramos carnais, alma vivente, vivíamos pelas nossas emoções, de uma maneira natural. Nós vivíamos dessa maneira. Até que Jesus entrou em nossa vida. Quando Jesus entrou, nos tornamos um ser espiritual. Aleluia. Amém, irmão? Você está me entendendo? Eu vou misturar aqui para você entender. Vem cá, João, me ajuda aqui a ser mais altinho, por favor. Abre aí para mim. Isso aí. Bota um pouco do pecado no homem aqui. Isso aí, João. João não é uma boa influência, ó. Ele está botando pecado no homem aqui, ó. Pode botar, bota. Aí tá bom. Pode deixar os dois abertinhos aqui. Então veja bem, o homem contaminou, o homem foi contaminado pelo pecado. Então eu e você vivíamos assim. Esse é o problema. É que quando você não está consciente de quem você é em Cristo, da sua identidade, você não consegue cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então nós conseguimos cumprir o propósito de Deus aqui na terra quando nós manifestamos Cristo. E manifestamos Cristo porque Ele habita em nós no Espírito. Olha que a palavra nos fala em 1 Coríntios capítulo 15.
do verso 45 ao 49. Quem está com a Bíblia, né? Ache aí, pode acompanhar. 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 49, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente. E porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele viveu dessa maneira, sendo alma vivente, vivendo independente, vivendo pelas suas emoções e de uma maneira natural. Esse era eu e você, primeiro. Mas o último Adão, que é Cristo Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Então presta atenção, Jesus é o segundo Adão, que a Bíblia menciona aqui, onde ele é o espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, primeiro é o carnal. Por quê? Porque todo ser humano nasceu de Adão, todos. Então você pode pegar um bebezinho recém-nascido, aqui, como que é o nome? Lívia. Você pode pegar a Lívia, tem quantos meizinhos? 3 meizinhos. Você pode olhar para ela e dizer, só pecadora. Você pode pensar, meu Deus, mas não tem pecado nenhum, mas é um pé de pecado. Só está pequeno. Você vai dizer, pastor, que horror que você está falando isso de uma criança de 3 meses. Mas é só uma questão para crescer. Nem precisa muito que já vai começar a fazer manha. É assim ou não é, Mariana? Faz, né? Então veja bem, então presta atenção, o pecado está na carne, que está enferma e vai se manifestar. É dessa maneira. Então você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela mente por si só. Você não precisa ensinar uma criança a derrubar o coleguinha. Ela aprende por si só. Por quê? Porque a carne dela está enferma. Porque ela nasceu de Adão. É como um pé de abacate. Você olha o pé de abacate pequenininho assim, aí você diz assim, isso aqui é um pé de abacate. E vai dizer, mas como que você sabe que é um pé de abacate? Não tem abacate. Você vai dizer, é porque é pequeno, mas é um abacateiro. Vai crescer e vai dar abacate. Então, primeiro é o natural. Todos nós nascemos primeiro naturalmente, eu e você. Mas agora, quando nós nascemos em Cristo Jesus, é o segundo homem, o celestial. É um ser espiritual, não é mais um ser natural. Agora é um ser no espírito. Habitamos aqui na terra em um corpo corruptível, que é o nosso corpo. Mas ele não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre você. Porque a lei do Espírito é maior do que a lei da carne, amém? Creia nisso. Então, olha só, no verso 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, todo aquele que nasce de Adão, ele é procedente de pecado. São todos iguais. Nós éramos criaturas de Deus, vivíamos pela alma, pelas nossas emoções, independentes de Deus, longe de Deus, afastados de Deus, e não tínhamos comunhão com Deus. Por quê? Porque Adão perdeu a comunhão com Deus, é dessa mesma maneira. Porque primeiro nascemos naturalmente. Mas ele continua falando, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então presta atenção, Deus é espírito, sim ou não? Sim ou não? Deus é espírito. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, Deus é espírito, e aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então, agora, como que eu posso chamar Deus de Pai se eu não for espiritual? Você entende? Eu não consigo. Eu só consigo chamar Deus de Pai quando a minha natureza muda. Porque a minha natureza mudou. Eu me tornei um ser espiritual, eu posso chamar Deus de Pai, porque nós temos a mesma natureza. Amém? Isso é importante nós sabermos por quê. Porque você vai entender por que você sofre. Você sabe por que muitas vezes você sofre? Porque você é um ser espiritual. E muitas vezes, talvez, você quer andar na carne. Por isso que você sofre. Você não está conseguindo andar de acordo com a sua natureza. Vive debaixo de condenação, às vezes. Por quê? Porque você sabe que você é um ser espiritual. Mas, na verdade, quando você começa a olhar para você,
você vê a falha. E quando você vê a falha, você entra debaixo de acusação. Quando você entra debaixo de acusação, você perde o apetite das coisas de Deus. Você começa a orar menos, começa a ler menos a Bíblia, começa a faltar célula, começa a faltar culto. Por quê? Porque você começa a ficar consciente de quem você era e não de quem você é. Amém? Por isso nós devemos agir conforme a nossa natureza. No verso 49 de 1 Coríntios 15, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Eu e você trazemos a imagem daquilo que é celestial, de Cristo Jesus, e expressamos Cristo Jesus, amém? Então, muitas vezes você sofre porque você quer andar e desfrutar dos prazeres da carne, e eles não te preenchem mais, são vazios para você, te trazem angústias, tristezas, sabe? Talvez você muitas vezes quer ir em lugares que você ia, que não te pertencem mais, que você não deve estar lá. E aí agora são coisas condizentes à carne, mas você não é mais carnal, você agora é espiritual, amém? Então quando você quer viver na carne ou ter uma atitude carnal, você está de acordo com a sua natureza, qualquer uma. Então deixa eu te falar um negócio, a ira está na sua carne, tristeza está na sua carne, o ódio está na sua carne, a mágoa está na sua carne, tudo isso está na sua carne, irritabilidade está na sua carne, tudo isso está na sua carne. Então veja bem, quando isso acontece com você, obviamente você vê que está em desacordo. Por que está em desacordo? Porque você é uma nova natureza em Cristo Jesus, amém? Então eu vou te citar um exemplo aqui. O peso na sua vida, desgosto, talvez desgaste, cansaço, é quando você quer fazer as coisas na força do seu braço, no nível da alma. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, diz: todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, a minha carga é leve, e achareis descanso para a vossa alma. Então veja bem, você fica cansado quando? Quando você fica vivendo na sua alma, isso te cansa. Por que te cansa? Porque você não é mais assim, você é um ser espiritual. Você foi chamado para expressar os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio também, você manifestar na sua vida. Pastor, mas isso eu não estou vendo nada, mas já está dentro de você em Cristo Jesus, amém? O que te cansa é quando você expressa o contrário. Isso te traz um cansaço para você, para a sua alma. Mas quando você busca Jesus, que você está cansado, Ele vai aliviar. Por quê? Porque Ele vai falar de quem você é, não de quem você era. Então quando você vai no seu secreto, busca Jesus, você vai ler a palavra, o que Ele diz para você: não temas, eu sou contigo, tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo não te domina mais, você não é quem você era, você é perdoado, você é amado, você é redimido, você é justificado, você é filho amado. Aí você, veja bem, aí você diz: nossa, mudou, assim é que saiu aquele peso, saiu aquela angústia, saiu aquela tristeza, saiu aqui, estou tão leve. Por quê? Porque o Espírito afirmou quem você é, uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Esse é você. Então, não sei se você acompanhou há um tempo atrás, não me lembro qual país, acho que foi nos Estados Unidos, que um homem quis ser um cachorro. Você lembra disso? Que ele gastou algumas dezenas de milhares de dólares para ser igual a um cachorro. Se vestiu como um cachorro, botou uma pele de cachorro e parecia um cachorro. Andava como cachorro, se comportava como cachorro. Você viu isso? Ainda bem que você não viu, não perdeu tempo vendo. Mas veja bem, é porque ele dizia que ele se via como um cachorro. E aí agora ele queria ter uma atitude de cachorro. E ele fez tudo isso para ele viver e ser aceito como um cachorro. Mas pasmem, não passou muitos meses, ele desistiu. Porque em uma entrevista ele disse: os cachorros não me aceitaram. Como que vão aceitar? Ele não é. Ele é um ser humano. É outra natureza. Você entende? Então, veja bem, eu respeito a opinião de cada um. Mas
Animal é animal e ser humano é ser humano. São naturezas diferentes. Então você precisa, presta atenção, você precisa entender isso. Isso é fundamental. Deixa eu usar uma expressão aqui. Deixa eu pensar, porque tem umas que são meio ruim. Você não consegue, presta atenção, você não consegue chamar um cavalo de filho. Por quê? Porque ele tem uma natureza animal. E você tem uma natureza humana. Não tem como. A natureza não condiz. Não condiz, não tem como. Então presta atenção. Você é um ser espiritual. Você não é mais carnal. As suas atitudes carnais não condizem mais com quem você é. Amém? Por isso que às vezes você cansa. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus te libertou de quem você era. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Olha só o que a palavra nos fala em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Então veja bem, Paulo está dizendo, olha, ande no Espírito, porque na carne há concupiscências, há erros, há enganos, há pecado, mas o velho homem já foi crucificado com Cristo Jesus. Mas a carne milita contra o Espírito? Claro que sim. Fica militando, porque é onde o diabo encontra espaço sobre a sua vida. É no velho homem, não é no novo. Então, quanto mais você vive no novo, que é a sua realidade espiritual, menos Satanás vai ter domínio sobre você. Menos as setas vão ser influências na sua vida. Por quê? Porque você vai agir, andar e falar de acordo com a sua nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Então, ele está dizendo que o Espírito e a carne militam. A carne milita contra o Espírito. Por quê? Porque quando você crê na sua identidade, tem a revelação da sua nova identidade em Cristo Jesus, você agora não vive mais como você vivia, você vive em novidade de vida. Porque a novidade de vida já está em você, já faz parte de você. Amém? Você não é mais quem você era. Você agora é um ser espiritual. Não julgue a sua posição, julgue o seu comportamento. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Você crê nessa verdade? Isso é uma verdade. Olha o que a palavra fala em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você é livre. Você está em Cristo Jesus. Então a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre você. Você agora é um ser espiritual. As coisas velhas já passaram. Diga comigo, as coisas velhas. O velho homem já passou. Eis que se fizeram novas as coisas. Porque eu sou uma nova criatura. Amém? Você é essa nova criatura. Você não é mais escravizado. Ei, mude a sua mente. Fale de acordo com a palavra, porque essa é a verdade da sua palavra. A verdade da palavra de Deus a teu respeito é que você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você foi redimido, perdoado, justificado, não há condenação sobre você. Você é uma nova criatura, tem uma nova natureza em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre você. O seu velho homem não tem mais domínio sobre você, porque você nasceu de novo. Amém? Essa é a verdade. Quando que aconteceu isso com Cristo Jesus? Me alcança Jesus. Já abre Jesus para mim. Aleluia. Aqui está escrito Jesus, para o pessoal do fundo lá. Tá? Jesus.
Tem que cuidar agora só para mim não tomar Jesus. Entendeu? Amém. Mas veja bem, irmãos, eu quero te mostrar hoje, de uma maneira prática, a sua nova natureza. Porque você sai debaixo de condenação, de jugo de escravidão de quem você era. E comece a falar de acordo com quem você é. Fale da palavra de Deus. Todos os frutos do Espírito já estão dentro de você. Todos eles. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Tudo já está dentro de você. As coisas velhas não têm mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você agora está em Cristo Jesus, nasceu de novo, é um ser espiritual. Creia nisso, creia e fale disso. Então veja bem, o pecado entrou, com a ação de Adão, lá no jardim, ele entrou no homem. O homem era branquinho, se lembra como o homem era branquinho? Era branquinho, a imagem e semelhança. Mas o pecado entrou, e nada agora que o homem pudesse fazer tinha solução. Por quê? Porque agora a sua natureza se tornou pecaminosa. Esse é quem nós éramos. Cadê o Vi? Vem para cá, Vi. Vem, Victor. Aleluia. O meu tempo já está quase acabando. Então veja bem, agora o homem não tem solução. Por quê? Porque olha só, nós lemos em 1 Coríntios, falando, pois está escrito, primeiro Adão foi feito alma vivente, e primeiro é o natural. Todos nós nascemos de Adão, todos nós nascemos do pecado, todos nós já nascemos com essa condição do pecado, completamente. Não havia solução para nós. Qual foi a solução? Cristo vir e mudar a nossa natureza. Quando Jesus mudou a natureza nossa, tudo mudou. Porque Jesus entrou. Quando Jesus entrou, o pecado não tem mais domínio sobre você. O propósito de Deus volta a se cumprir na sua vida. Não tem mais. Porque você foi liberto. Essa é a verdade da nova natureza. A sua natureza em Cristo Jesus é essa. Mas pastor, e o pecado? O pecado agora não tem mais domínio sobre você. Porque você está em Cristo Jesus. Você precisa estar consciente da sua experiência. Você precisa estar consciente de quem você é. Essa é a sua nova identidade. Você não é mais quem você era. Você agora é filho de Deus. Você tem a natureza dele. O velho homem se corrompe, mas o espiritual não. Por isso, não medite em quem você era. Medite em quem você é em Cristo Jesus. Sabe, fique consciente de Cristo e não consciente do seu velho homem. Por isso que Paulo, ele nos fala em Efésios capítulo 4, o restante da banda pode vir subindo também. Efésios 4, ele diz assim, no verso 22 a 24, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você é justiça de Deus aqui na terra. Não há condenação sobre você, nenhuma. Você recebeu retidão de seus pecados. Eles não têm mais domínio sobre você, porque eles são procedentes da verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Por isso, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, porque é o velho homem que se corrompe. Então, quanto mais você medita em quem você era, mais você se corrompe. Quanto mais você medita o quão carnal você é, mais você se corrompe.
Quanto mais você pensa no seu pecado, na sua falha, mais você peca. Mas quanto mais você medita em quem você é em Cristo Jesus, mais liberto você está. Por isso que lá em João capítulo 8, no verso 32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Quanto mais você conhece a verdade, mais liberto você está. Medite na verdade. Medite em quem você é em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui para te contar isso. Você tem uma identidade. E a sua identidade é filho de Deus. Aonde você for, você é filho de Deus. Aonde você estiver, você é filho de Deus. Essa é a sua nova identidade. Não há nenhuma condenação contra você. Absolutamente. Porque você nasceu de novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Por isso, mas pastor, eu ainda erro. Sim, nós erramos, porque nós habitamos nesse corpo corruptível. Mas quando você erra, não julgue a sua posição e nem a sua natureza por causa do erro. Não. Julgue o seu comportamento. Quando você errar, o pecado bateu, você não conseguiu, você caiu. Não fica dizendo: agora não sou mais filho de Deus, não tem mais como, não sou mais digno. Não. Você está tentando sair da sua posição. Isso vai te trazer condenação, dor e aflição. Quando você caiu, você precisa se levantar e dizer: não condiz comigo esse comportamento, essa atitude, porque eu sou filho amado, justificado, redimido. Eu tenho a mesma natureza de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você pode dizer: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Você pode falar isso. Quando você caiu, você se levantou, diga: eu sou perdoado, sou redimido, sou justificado, tenho a natureza de Deus. Esse pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou livre, eu sou liberto. Você vai perceber que você vai sentir abraçado por Deus. Você vai sentir tão perdoado, tão amado pelo Senhor. E quanto mais você sentir isso, menos você vai olhar para o pecado. Sabe? O pecado nada mais, nada menos que um prato de lentilha vencido. Talvez você ande com seu coração apertado. Talvez você anda triste, angustiado, talvez olhando para a sua situação. Mas hoje quero te contar que você não é mais quem você era. Hoje você pode se levantar em fé e dizer: eu creio em Jesus, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O pecado não tem mais domínio sobre mim, o engano não tem mais domínio sobre mim, o meu velho homem não tem mais domínio sobre mim. Eu agora penso, ajo e falo de acordo com a palavra, porque a minha posição em Cristo, ela é imutável, ela não muda. Essa é a verdade do Evangelho. Quero que vocês coloquem de pé para nós orarmos. Não sou mais carnal, eu sou um ser espiritual. Eu nasci de novo. Velho homem não tem domínio sobre a minha vida. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho agora a mente de Cristo. Eu tenho mesmo a natureza de Deus. Sabe, quando a banda estiver cantando esse primeiro momento, declara a palavra, declare a sua identidade. Sabe, diga: Senhor, talvez você chegou aqui hoje e possa ter chegado talvez com uma crise de identidade. Mas hoje você vai sair daqui convicto da sua identidade em Cristo Jesus. Por isso, durante o primeiro momento do louvor, reafirme a sua identidade.